Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, vê só, nós vamos conversar nas próximas aulas sobre a história da Grécia, tá? A história grega. E a Grécia ela é muito importante do ponto de vista histórico, porque quando nós estudamos a antiguidade, nós dividimos a história antiga em dois períodos históricos muito importantes, tá? Que é a chamada Antiguidade Oriental e a chamada Antiguidade Clássica. Os povos gregos, eles estão localizados, eles estão caracterizados como uma grande civilização do período clássico da história, ou seja, as contribuições dadas pelos gregos às outras civilizações, elas se encaixam em outro perfil. Ela já encaixa no perfil da filosofia, dos aspectos jurídicos, do modelo político democrático, que é uma das grandes contribuições da história grega. Enfim, então, quando a gente estuda lá aquela primeira fase da antiguidade, no qual nós denominamos de Antiguidade Oriental, a grande sacada é que naquela primeira fase a gente coloca como enfoque, né, como característica, como perfil, civilizações como Egito, Mesopotâmia, fenícios, que eles têm uma contribuição muito mais voltada para a questão da agricultura, uma questão muito mais pautada na praticidade, né, comércio. E quando a gente analisa a contribuição das civilizações greco-romanas, a gente tem um aspecto muito mais filosófico, jurídico, enfim. Então a gente vai analisar uma outra fase, uma outra característica da antiguidade, no qual a historiografia denomina de antiguidade clássica, ok? Eu fiz aqui uma divisão dos períodos históricos gregos e a característica da Grécia é o seguinte: a Grécia, ela está localizada no continente europeu, tá? Isso é muito interessante que a gente analise, porque quando a gente para analisar a história antiga, o protagonismo, né? Ou seja, os centros econômicos, as cidades mais ricas da antiguidade, elas estão localizadas no Oriente Médio, no continente asiático, né? E é muito interessante a gente fazer essa análise, porque a civilização grega ela não está localizada dentro do continente do Oriente Médio, né, no continente asiático, mas a proximidade das cidades gregas, elas estão ali, elas são aparentes. Por quê? Geograficamente falando, a Europa, a Ásia e a África formam o chamado continente tríplice, né? Eles são muito, algumas partes dessas civilizações, elas estão muito próximas mesmo. E quando a gente para analisar a história da Grécia e as cidades gregas, elas estão bem próximas do continente asiático, né? Principalmente do Oriente Médio, que é esse período histórico no qual cabe essa reflexão, que é esse período histórico no qual essa reflexão sobre a antiguidade ela é importante, ela é pertinente, ok? Bom, o que acontece é o seguinte: a história grega ela é dividida basicamente nesses períodos aqui, o período pré-homérico e homérico, porque essa fase da historiografia recebe esse nome. Bem, então como eu falei para vocês, essa divisão histórica aqui da Grécia, ela acontece com um perfil, com uma característica, que é o seguinte: a figura do Homero é uma figura muito importante na história grega. Dentre as grandes contribuições que a Grécia deu para as futuras civilizações, uma delas está em colocar a história para o papel, né? Então, existe uma figura mitológica que algumas pessoas acreditam que ela é um mito, outras pessoas acreditam que ela existiu, que é uma figura conhecida como Homero. E Homero, no seu apogeu, ele decidiu passar a historiografia para o papel, né? Passar a história da humanidade escrita, né? Como ele foi considerado o primeiro historiador, a curiosidade é que Homero, ao passar a história da humanidade para o papel, várias dessas versões, e a principal fonte de pesquisa histórica de Homero era a oralidade, né? O que as pessoas passavam de geração em geração, e várias dessas civilizações, várias dessas histórias, elas foram contadas em formas de mito. Por isso que as fases mais antigas da história grega, elas são denominadas de período pré-homérico, que é o período da formação dos gregos, e o apogeu, onde a gente vivencia várias histórias místicas, elas acontecem aqui
no caso, no período homérico, tá? É importante que a gente analise isso porque essa fase aqui é onde eu vivencio muitas histórias que são contadas em formas de mito, né? Muitas histórias gregas são contadas em forma de mito. Ah, professor, o que é o mito, né? E qual é a função do mito? A gente estuda muito isso em filosofia. A gente sabendo que a filosofia ela se opõe ao mito. O mito são narrativas onde a confiabilidade do narrador ela é muito importante, mas muitos desses mitos eles tinham a preocupação de explicar os fatos e os períodos históricos. Obviamente que de uma maneira ficcional, né, de uma maneira metafórica, mas existia uma preocupação em explicar. Então, várias histórias gregas elas são contadas em formas de mito e justamente esse Homero ele tem essa contribuição, essa característica de alguma forma contribuir aqui para a descrição dessa fase, ok? Bom, pessoal, já que eu falei de mito, e o mito grego ele se tornou muito popular dentro da civilização grega por um motivo. Várias das narrativas mitológicas gregas, elas adentravam em aspectos religiosos. Então, já que isso servia de base para a explicação de algumas histórias gregas e várias narrativas mitológicas gregas, elas analisavam com um aspecto religioso, tem um ponto bem interessante para vocês. Tá? A religião grega era uma religião politeísta, né? Ou seja, eles eram pautados em um politeísmo. Mas você pode olhar e refletir e falar assim, professor, quando eu estudo o Egito ele é politeísta, quando eu estudo a Mesopotâmia ele é politeísta, quando eu estudo os fenícios eles são politeístas. Ora, é mais do mesmo, né? Não. Religião é um termo que eu sempre gosto de utilizar, que religião é cultura, né? E é interessante que vocês analisem isso. O politeísmo grego, ele difere dos outros politeísmos. Por quê? O que é o politeísmo? O politeísmo é acreditar em vários deuses. Mas os gregos acreditavam que os deuses tinham formas humanas e esses deuses, vez por outra, desciam o Monte Olimpo, ou seja, eles acreditavam que esses deuses habitavam o Monte Olimpo, que era um monte que estava lá na Grécia, que era naquele período, naquele contexto histórico, era um monte inacessível, não tinha como chegar nesse monte. Então os gregos acreditavam que os deuses habitavam o Monte Olimpo e esses deuses tinham formas humanas, inclusive dentro da crença, dentro da religiosidade grega, os gregos acreditavam que os deuses poderiam descer o Monte Olimpo, manter relações com as pessoas comuns, no qual os gregos chamavam de meros mortais, e surgiam semideuses. Essa narrativa e essa descrição da religiosidade grega, ela é muito importante porque ela serviu para nutrir, ela serviu para informar e deixar e caracterizar muito a visão e caracterizar muito os valores dos mitos gregos. Então é bem importante que a gente faça essa reflexão, porque muitos dos mitos gregos, no qual o historiador Homero ele vai descrever, eles são pautados nessas histórias e na religiosidade grega. Então é muito importante que a gente descreva isso, tá? Bom, a partir do período arcaico e do período clássico, a gente vai ter uma atuação das cidades gregas. E a Grécia, politicamente falando, ela tem uma característica muito importante. A Grécia, ela se caracteriza por ser um conjunto de cidades, estado, independentes. A Grécia, ela se caracteriza por ser um conjunto de cidades-estados independentes. Vou apagar aqui porque ficou muito grande o independente, né? Aí vai ficar uma coisa não tão didática. Deixa eu voltar aqui para ficar mais bonitinho. Bom, então a Grécia, como eu falei, ela se caracteriza por ser um conjunto de cidades-estados independentes, tá? Quando eu falo das cidades-estados independentes, eu estou afirmando para vocês que lá na Grécia as cidades são politicamente autônomas.
E isso vai ser muito importante para o entendimento do contexto histórico, cultural, político da Grécia. Cada cidade tem suas leis, tem suas regras, tem suas características, tá certo? Então existe uma autonomia entre as cidades gregas. Quando eu falo da Grécia Antiga e afirmo para você que a Grécia se caracteriza por ser um conjunto de cidades-estados independentes, eu destaco duas cidades gregas, ok? Que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta, ou a cidade de Esparta. Essas são as duas principais cidades gregas, a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. É importante a gente fazer essa reflexão porque é justamente aqui nesse período, a partir do período clássico, que eu tenho a formação e a estruturação dessas grandes cidades e o apogeu, né, a estrutura política, social dessas cidades ocorre aqui nesse períodozinho. A formação aqui no período arcaico e justamente no período que eu denomino de clássico é que eu vivencio o apogeu dessas cidades. Antes de analisar essas cidades, tem outra informação importante. Os gregos, eles são conhecidos como os helenos, ok? Ora, pelo fato dos gregos serem conhecidos como os helenos, a gente diz que do ponto de vista cultural, a civilização grega ela vivenciou duas fases muito importantes. A fase helênica e a fase helenística, né? A fase helênica é a fase justamente dessa formação da cultura grega, né? E a fase helenística, ela se caracteriza por um período onde ocorre o declínio dessas cidades gregas, que a gente vai analisar com calma nas próximas aulas, e o mundo vai passar a conhecer um pouco a cultura grega, ou seja, uma fase que eu denomino de propagação da cultura grega. Essa fase de propagação da cultura grega nós denominamos de fase helenística, ok? Bom, quando eu destaco e quando eu analiso a civilização grega, nós paramos para analisar a influência dessas duas principais cidades aqui, que é a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Essas duas civilizações, elas apresentam características bastante distintas, bastante diferentes, tá? Atenas era considerado o centro intelectual do mundo antigo, mas Atenas era uma cidade portuária. Então, por ser uma cidade portuária, ela tinha um comércio muito intenso. E as cidades portuárias na antiguidade, elas apresentavam um intercâmbio cultural muito forte. Ou seja, várias culturas entravam em contato com os atenienses e isso fazia com que a civilização de Atenas ela apresentasse um intercâmbio cultural muito significativo. Por ser considerada o berço intelectual ou centro intelectual do mundo antigo, a gente sabe que a filosofia, por exemplo, surgiu lá na cidade de Atenas e é importante falar sobre a filosofia porque quando eu falo da filosofia, todas as ciências do mundo, elas ramificam da filosofia. A filosofia que busca o conhecimento, que busca o uso da razão para explicar as coisas, vai surgir e a partir delas vão surgir vários desenvolvimentos científicos, ok? É importante fazer essa reflexão porque lá na cidade de Atenas eu tenho o surgimento dessas ciências, o surgimento de várias civilizações. E também na cidade de Atenas, além desse centro intelectual, o surgimento da filosofia, eu tenho uma coisa muito importante para o mundo, que é o contexto político ateniense. Atenas se caracteriza por ser o berço da democracia. Democracia é o poder do povo, né? Ou seja, na cidade de Atenas surgiu um contexto desse modelo político. Esse modelo político ele vai surgir na cidade de Atenas, mas com uma ressalva. O modelo democrático ateniense ele não é igual ao nosso modelo democrático, ok? Existe uma divergência ou diferenças bastante significativas. O modelo democrático ateniense ele é um modelo de democracia direta. Tio Marquinho, como funciona isso? Só participava do modelo democrático ateniense
homens nascidos em Atenas e maiores de 21 anos, mulheres, escravos, estrangeiros, estavam impossibilitados de participar desse modelo democrático de Atenas. E essa leitura é importante porque quando a gente analisa esse modelo democrático de Atenas, a maioria da população não participava desse modelo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que esses cidadãos de Atenas, para escolher ou para fazer parte das votações, eles participavam de uma espécie de assembleia geral, numa espécie de praça pública, no qual eles chamavam de ágora, e ali eles decidiam tudo. Então esse modelo democrático ateniense, ele ficava restrito a uma parcela mínima, a uma parcela significativa da sociedade, que eram os homens nascidos em Atenas maiores de 21 anos, ok? No caso de Esparta, que é a outra grande civilização grega, tem uma informação que é muito importante, tá? Esparta estava localizada em uma área altamente inóspita. Tio Marquinho, o que danado é isso? Esparta está localizada em uma área onde não existia, não tinha perfil, não tinha característica, não tinha estrutura para um desenvolvimento agrícola, por exemplo. Esparta não tinha uma área tão portuária, tão importante como Atenas, por exemplo. Esparta tinha uma área bastante montanhosa. E quando a gente afirma que é uma área inóspita, eu estou justamente descrevendo que Esparta não tinha como desenvolver economicamente. Por conta disso, os espartanos criaram um conceito, uma característica de dominação plenamente diferente das outras civilizações. O que é que os espartanos fizeram? Os espartanos, eles criaram toda uma estrutura altamente militarizada. Uma criança, ao completar 7 anos de idade, lá em Esparta, um homem, ele seria levado e seria tomado aos cuidados do exército de Esparta para, desde criança, apresentar toda uma formação voltada para a guerra. Isso é muito importante. E esse fato fazia com que, por exemplo, os espartanos eles não aceitassem na sua vivência social pessoas que apresentassem qualquer tipo de deficiência física, porque eles prezavam a perfeição do corpo humano, entre mil aspas, por gentileza. Esse conceito de perfeição ele ficou na antiguidade, diga-se de passagem, mas eles prezavam muito essa perfeição, no qual eles denominavam física, para buscar essa ideia militarizada. Como é o modelo político de Esparta, tio Marquinho? O modelo político de Esparta, ele era pautado em uma diarquia, ou seja, 2 líderes. Um líder voltado para a administração da cidade e outro líder voltado para a administração das batalhas, no qual os espartanos estavam propostos a passar para dominar outras civilizações, e eram dessas dominações de outras civilizações que os espartanos sobreviviam. Uma característica política muito forte espartana que a gente não pode passar batido é a criação do chamado de conselhos de anciãos. Para os espartanos, as pessoas que eram mais velhas, elas deveriam ser ouvidas porque a sua experiência de guerra, de vida, política, ela era muito importante dentro da formação política espartana, ok? Gente, próxima aula vamos fazer uma análise de contexto histórico. Hoje a gente fez uma introdução muito bacana sobre a Grécia, tá bom? Anota direitinho essas características, volta, explica direitinho. Qualquer dúvida pode me procurar, tá bom? Gente, vou deixando um forte abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu!